um assunto que está muito na atualidade. Umas vezes chegam a nós com umas notícias, outras vezes com outras, mas estamos a começar agora um período letivo, estamos a começar um período em que os pais também regressam ao trabalho, aqueles que ainda não regressaram, irão regressar agora, e de repente parece que o que mudou foram apenas as condições físicas em que nós nos relacionamos. E hoje vamos falar de inteligência emocional. E porque ao falarmos de inteligência emocional falamos de regulação de sentimentos, eu gostava de partilhar com os pais algumas das responsabilidades que eles podem adotar. As responsabilidades dos pais atualmente são imensas e não é uma coisa fácil. E de repente apareço eu aqui a dizer: pais, ainda têm que fazer mais qualquer coisa. E eu vou começar a cumprimentar quem está aqui, quem se juntou a nós. Olá, Bruno Pereira, como está? Olá, Pedro. É muito bom, mais uma vez, vocês estarem aqui e partilharem comigo estes momentos e partilhar estes temas e poder partilhar com os vossos próprios amigos. Se estes temas forem do interesse de alguma das pessoas que vocês conheçam, partilhem isto. No pós-pandemia, aquilo que nós encontramos, e deixem-me ver algumas das estatísticas da Organização Mundial de Saúde, são, por exemplo, por causa do isolamento social, por causa do isolamento social, do medo do contágio, do medo da não recuperação se houver contágio, do medo da morte, por causa da eventual, relativamente aos pais, perda de rendimentos ou perda do emprego, muitas pessoas desenvolveram sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, e estes sentimentos não foram só dos adultos, foram também dos jovens. E hoje em dia fala-se no aumento de 3 vezes os sentimentos de depressão que se verificavam antes da pandemia. Ou seja, se havia 3.000 pessoas com sintomas de pandemia, agora existem cerca de 15.000 pessoas com sentimentos de depressão. E isto faz o quê? Naturalmente, isto vai causar dificuldades na interação social, e agora se falamos em jovens, se falamos em crianças, nós vamos encontrar algumas dificuldades na interação social da escola. Como eu dizia no início, quando pensamos que são só as máscaras e o distanciamento, nós temos todos estes medos que nós levamos connosco para todo lado. Os pais levam com eles para o emprego, os filhos levam com eles para a escola e a família toda vive ainda este panorama. Reparem, durante a pandemia, e nós ouvimos falar imenso durante o isolamento, nós ouvimos falar de crianças que eram abusadas em casa, o aumento da violência doméstica, mães que faziam gincana, quase malabarismos, para conseguir gerir o teletrabalho com os filhos que estavam em casa, mães e pais, naturalmente, casais que aumentaram exponencialmente o número de divórcios, ou seja, aguentaram aquele tempo em pandemia, em isolamento, mas com a promessa de que quando pudessem sair de casa e cada um para o seu lado, as emoções das pessoas entraram em descontrole. Já antes isto se verificava, quanto mais agora. O que é que nós vemos também, o que é que nos dizem as estatísticas? 32%, por exemplo, dos jovens americanos, jovens adultos, entre os 15 e os 49 anos, aumentaram em 32% o consumo do álcool. E cá em Portugal isso também se verificou. O aumento do álcool, o aumento das drogas, o aumento das formas erradas de trabalhar ou de lidar com a depressão. Há jovens que dizem: eu fumo umas ganzas para ser mais fácil enfrentar o dia-a-dia. Ou seja, nós estamos a verificar uma incompetência, incapacidade em lidar com as emoções negativas. António Damasio dizia: o cérebro que pensa, que calcula, que aprende, é aquele cérebro que sente repulsa, sente medo, sente dor, sente desânimo. É o mesmo cérebro. E para que nós possamos ter um cérebro que é racional, mas ao mesmo tempo gera as suas emoções, nós precisamos de aprender a gerir estas emoções. Como é que nós podemos fazer isso? Podemos começar, e é este o meu apelo, e é este o trabalho que eu trago para os pais, podemos começar pelos mais pequeninos, ok? Os pais são os agentes da mudança por excelência. Agora, nem sempre é fácil, os pais não têm tempo para trabalhar. Sabem que nunca como agora, e comparando com gerações anteriores,
Nunca como agora os pais trabalharam tantas horas. É impressionante. Os pais trabalham mais horas, estão mais tempo fora de casa, estão longe das suas famílias de origem que poderiam eventualmente dar-lhes apoio. As crianças não brincam na rua e isto significa logo que elas não interagem com outras crianças de forma saudável, de forma livre. As crianças passam imenso tempo ou a ver televisão ou a fazer videojogos sozinhas, portanto também não têm com quem aprender a gerir as suas próprias emoções e a interagir socialmente e portanto, naturalmente, pais sem tempo, crianças ocupadas, crianças isoladas, sem apoio familiar, não há como desenvolver estas emoções. Não há como esperar que uma criança que não aprenda a gerir as suas emoções em idades mais tenras chegue à adolescência, chegue à juventude ou chegue à idade adulta e consiga fazer isso. Pelo menos não irá conseguir fazer tão facilmente. Ok? Vamos continuar a falar disto, a dizer olá à Marina, olá à Manuela. É bom vê-los por cá. Este assunto é um assunto que me é muito querido, porque na minha atividade profissional eu trabalho sempre muito com pessoas que estão a passar por sintomas de situações de ansiedade, de depressão, de medo generalizado, de insegurança. E tudo isto são coisas que nós temos que aprender a lidar. Os psicólogos chamam muito isto arranjar estratégias de coping, ou seja, arranjar formas de lidar com estas emoções de forma positiva, não é? Tem a ver com a nossa capacidade de também gerir os nossos próprios sentimentos. Na idade adulta, isto dá-nos mais trabalho porque nós já estamos habituados. O Joe Dispenza diz que quando nós estamos muito tempo a viver uma emoção negativa, ela passa a fazer parte dos nossos traços de personalidade. Ou seja, se uma pessoa é insegura por medo, ela vai passar a ser uma pessoa insegura por medo. Isso vai começar a fazer parte da sua identidade. Ela é assim, insegura porque tem medo. Ou seja, já não consegue encontrar formas de, perante um pensamento de medo, neutralizá-lo com um pensamento positivo. Por exemplo, eu posso ver diminuídos os meus rendimentos, mas, ok, eu penso isso, os meus rendimentos podem diminuir por causa desta questão da pandemia, do isolamento, de tudo o que está a acontecer à nossa volta, mas ainda assim há pessoas que estão a trabalhar, então também haverá formas de eu arranjar um outro emprego ou de os meus rendimentos virem a aumentar. E isto é uma contraposição. E nós sabemos que isto não é irreal. Só que ao fazermos este pensamento, ao fazermos este pensamento negativo lidado com um pensamento positivo, nós estamos a juntar as duas partes, os dois hemisférios do nosso cérebro, o racional com o emocional. E para fazermos isto, nós precisamos primeiro de acalmar as nossas emoções. É muito aqui que os pais entram, no ajudar primeiro e antes de mais os filhos a auto-acalmar-se. Ora, quando é que isto acontece? Quando é que isto acontece? Acontece já em bebês. Quando um bebê chora, o pai e a mãe pegam nele ao colo e acalmam-no. E ao acalmarem-no, aquilo que o pai e a mãe têm que fazer nesta altura é acalmar-se a si próprios. Ou seja, então quando eu digo que os pais são os principais agentes de mudança, aquilo que eu também estou a dizer é que para os pais serem os principais agentes de mudança de forma eficaz, eles próprios, que aprender a gerir as suas próprias emoções. Gerir as próprias emoções começa por, primeiro, reconhecer essas emoções. Nós muitas vezes não perdemos tempo, simplesmente estamos mal dispostos, simplesmente estamos irritados, mas de onde é que isso veio? Mas de facto estamos irritados ou estamos com medo e portanto estamos ansiosos. Estamos deprimidos, estamos tristes, estamos magoados com alguém. O que é que se passa connosco? Esta é a primeira pergunta que os pais têm que fazer a si próprios. O que é que se passa comigo? O que é que eu estou a sentir neste momento? E então o próprio pai e a própria mãe têm que se acalmar a si. E depois então pegar no bebê, ou pegar na criança, ou falar com a criança sobre aquilo que ela está a sentir ou a pensar. Portanto, primeiro, pais, é a altura de, ao sairmos deste confinamento, ao retomarmos as atividades normais, é importante limpar um pouco o tipo de pensamentos que nós fomos desenvolvendo ao longo deste dia. Também o Joe Dispenza diz que nós pensamos cerca de 70 mil pensamentos por dia. E no dia seguinte, 60 mil dos pensamentos que pensamos são os mesmos dos dias anteriores.
apenas 10.000 são novos. Claro que nós não temos consciência disto, mas reparem, todos os pensamentos que fomos desenvolvendo ao longo destes 6 meses de isolamento, pandemia de Covid-19, todos estes sentimentos, estes pensamentos ainda fazem parte do nosso cotidiano, ainda aqui estão presentes, ainda influenciam a nossa forma de estar, de pensar e de agir e reagir. Então, primeira coisa, tornemo-nos conscientes. Se estamos tristes, quando é que estamos tristes e porquê é que estamos tristes? Se estamos deprimidos, porquê é que estamos deprimidos? Ou a passar um estado depressivo. Se estamos com medo, estamos ansiosos, estamos com medo de quê? Então juntemos a lógica à emoção, com esta forma de pensar. E articulemos connosco próprios o que é que se passa connosco. Depois de fazermos este exercício, mais facilmente nós estaremos mais empáticos para lidar com as emoções das crianças. Ok? Deixem-me ver quem é que entrou mais. O Dinis Ramos. Olá, como estás, Dinis Ramos? É mesmo bom vocês irem chegando. Ok, então, o que é que nós podemos fazer enquanto pais? Tomar consciência das nossas emoções, acalmar-nos a nós próprios e começar a sentir empatia pelos sentimentos dos nossos filhos e pelas emoções dos nossos filhos. Uma das coisas que os pais fazem naturalmente, sem má intenção, é desvalorizar aquilo que as crianças sentem. Porque pensam, aquilo acaba por passar, não é nada, ele não sabe que são verdadeiros problemas. Mas, na verdade, para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, problemas são problemas. Se eles não conseguem lidar com alguma coisa, é porque eles precisam de aprender. E precisam de aprender como? Se brincassem uns com os outros na rua, se passassem muito tempo com outros adultos e com outras crianças até mais crescidas, isto era apreendido quase inconscientemente. Mas não é isso que acontece. Os nossos filhos estão mais isolados do que nunca. Então tem que ser os pais a ensinar. Os pais a explicar aos filhos, olha, aquilo que tu estás a sentir é tristeza. Por exemplo, um dos irmãos faz anos e recebeu um monte de presentes. O outro irmão não faz anos e, portanto, não recebeu presentes. Então aquela criança ou tem uma fúria ou entra numa tristeza profunda. E nós pensamos, coitadinho, devemos dar alguma coisa, não é? Porque assim, o irmão recebeu presentes, dependendo das idades. Isso pode acontecer. Mas se for uma criança mais crescida, esta é uma boa oportunidade para lhe dizermos, eu percebo que tu estejas triste porque o teu irmão fez anos e recebeu presentes. Mas vá, tu sabes, quando tu fazes anos, és tu que recebes presentes, não é? Então eu compreendo que estejas triste, mas vamos tentar ficar contentes pelo teu irmão. Lembras do que é que tu recebeste no teu aniversário? Também recebeste um monte de presentes, ainda te lembras? E então vamos pegar na criança e vamos transportá-la para fora das emoções negativas dela e vamos ajudá-la, percebendo aquilo que ela se passa primeiro, vamos ajudá-la a mudar o seu estado de ânimo, porque isto é importante, ajudá-la a mudar o estado de ânimo. Da próxima vez, provavelmente será ela a fazer isto já melhor, mais autonomamente. Ok, acho que tem aqui uma pergunta, vamos lá responder. E esse processo também é válido para adolescentes e jovens adultos, e até com colegas e pares. Uma vez, deixa-me carregar aqui ver mais. Consigo? Eu não consigo ver a pergunta toda do Pedro. Pedro, este processo também é válido para adolescentes e jovens adultos e até com colegas e pares, certo? Vou já explorar isto um bocadinho. Mas podes repetir a última parte da pergunta, uma vez que muitas vezes, podes acrescentar, que não consigo perceber, desculpa. Ok. Muitas vezes, não consigo apanhar a pergunta toda do Pedro, mas assim, este processo também é importante para jovens e adolescentes. Sim, nós podemos sempre e devemos sempre demonstrar empatia. A empatia é um dos traços do desenvolvimento emocional. Não estamos cientes do nosso próprio estado emocional. Ok, já percebi, Pedro, obrigada. Sim, muitas vezes nós não estamos cientes do nosso próprio estado emocional. E é por isso que a primeira coisa que temos que fazer quando lidamos com as emoções de alguém é nós próprios tomarmos consciência disso. Okay? E depois estamos muito mais aptos a ajudar a outra pessoa a sentir empatia. Reparem o que é que diz
António Damasio, Daniel Goleman, sobre a inteligência emocional. Existem 6 pontos de inteligência emocional que nós temos que desenvolver. São a autogestão, a autoconsciência. O que é isso de autoconsciência? A autoconsciência é mesmo esta consciência de nós próprios, do que sentimos, do que pensamos, do que somos, não é? A autogestão do nosso estado de ânimo, do nosso humor. O mau dia do outro não pode ser o nosso mau dia, porque senão estamos a ser hipersensíveis. E isto nós também temos que passar para as crianças, mas temos que tomar consciência disso. O terceiro ponto da inteligência emocional, segundo estes autores, Daniel Goleman sobretudo, é a automotivação. O que é a automotivação? Nós queremos fazer alguma coisa, nós querermos ou não querermos fazer alguma coisa, mas tomarmos a decisão que é a melhor para nós. Encontrarmos pontos, por exemplo, de interesse numa tarefa que temos que desempenhar, independentemente se gostamos dela ou não. O outro é o controle dos impulsos. Controle dos impulsos. Apetece-me tratar mal uma pessoa e eu não vou fazê-lo porque eu vou sentir empatia e eu vou perceber o que estou a sentir e vou regular-me, vou adotar a estratégia que é melhor para aquela situação. A empatia e as competências de socialização. Então vamos ver autoconsciência, autogestão, autorregulação, controle dos impulsos, automotivação, competências de socialização. E todas estas competências são desenvolvidas ao longo da vida. Se são desenvolvidas ao longo da vida, tem a ver com o coeficiente emocional, são desenvolvidas ao longo da vida, os pais têm aqui uma presença quase que constante. Se com os bebés eles choram no berço, os pais vão lá e o acalmam e a criança percebe, espera, quando eu estou triste, alguém vem e tem um coração mais tranquilo do que o meu e eu consigo acalmar com isto. Então há esperança, eu passo da tristeza para a calma ou para a alegria, pelo menos para a calma. O bebê percebe isto. Uma criança, quando está zangada porque não recebeu presentes de aniversário, consegue perceber isto porque nós explicamos, estás triste por isto, não é? Eu compreendo, mas... E então explicamos o que se passa e a seguir catapultamos-la para uma situação normal. Um adolescente pode sentir-se demasiado triste porque os amigos o trataram mal, ou porque ele não tem facilidade em fazer amigos, ou porque alguém não teve consideração por ele, ou porque preferiu estar com um amigo, convidar um amigo para sair em vez de o convidar a ele. E estas coisas nós também temos que compreender. Nesta altura até já podemos perguntar, como é que tu te sentes com isso? Ele pode dizer, sinto-me zangado, sinto-me chateadíssimo, estou revoltado, estou muito triste, sinto que não valho nada. E nós podemos conversar com o adolescente sobre isso, da mesma forma que podemos conversar com o jovem. Só que a linguagem já é diferente, mas a nossa empatia para com os sentimentos deles continua a ser os mesmos. Ok, se eu estivesse naquele lugar, como é que eu me sentiria? O que é que eu gostaria de estar a ouvir? Eu gostava de ser ouvido, pelo menos, então eu vou ouvi-lo, sem interrupções, chamada escuta ativa, ouvir tudo o que está a ser dito, até os silêncios, ok? Então os pais continuam a acalmar-se primeiro, reconhecer os seus sentimentos primeiro, passar esta calma para os filhos, ensiná-los a melhor forma de lidar com as suas emoções. Imagine uma criança que quando está mais irritada, por exemplo, bate, morde, dá pontapés, parte os brinquedos. Os pais são os primeiros a dizer a esta criança, essa não é a forma melhor de agir, ok? Deixam acalmar um bocadinho a criança e a seguir explicam dentro dos valores familiares o que é possível ou não. Deixa-me ver se há aqui alguma pergunta. Não, Isabel Magalhães chegou lá, Isabel. Então, o que é permitido? É permitido os filhos partirem os brinquedos porque estão irritados? Ok, pais, pode ser que sim, vocês é que sabem, coitado, deixa lá, porque ele está ali a partir aquilo porque se acalma no fim disso. Não sou eu que vou decidir o que é que vocês acham aceitável ou não, ok? Terão que ser os pais. Mas se os vossos filhos estão a fazer coisas que não são aceitáveis, ok? São vocês que vão acalmar os vossos filhos, deixá-los sentir um pouco de ira. É possível, mas há uma escalada. E se vocês estiverem com os vossos filhos no início da escalada, é mais fácil acalmá-los se eles não terem esses comportamentos. Se eles começam a ter esses comportamentos, é mais fácil sugerir que ele dê uns murros numa almofada e a seguir vão falar sobre as coisas quando a calma se estiver estabelecido. Ok? Já voltamos aqui.
O Bruno Teixeira, como transmitir segurança nesta fase aos pais para deixarem os filhos irem à catequese? Boa pergunta, Bruno. Já todos nós sabemos quais são as medidas de interação social. Interagir na escola ou interagir na catequese deverá obedecer às mesmas regras, não é? Assim, os filhos estão na escola com milhares de outras crianças ou com centenas de outras crianças e adultos. Na catequese o grupo é mais restrito e creio que se o espaço for um pouco maior, os pais podem até ter mais segurança em deixar os filhos irem à catequese até do que irem à escola, mas eles têm que ir aos dois sítios. Com as medidas de segurança bem interiorizadas, com a higiene da tosse, do espirro e das mãos lavadas, todos nós devemos voltar à nossa nova normalidade, inclusivamente a catequese, ok? Na catequese também existe a vantagem de poderem falar dos seus sentimentos. Eu creio que é uma das coisas que acontece durante a catequese. Aprendem coisas sobre Deus, sobre alguém que está a cuidar deles, imagino, mas ao mesmo tempo também aprendem a demonstrar sentimentos uns pelos outros e uns com os outros. Uma criança, quando partilha um sentimento de ira e a catequista consegue explorar este sentimento, ajudar a criança a ver de onde é que ele vem e ajudá-la a encontrar novas formas de a expressar que não cause dano aos outros ou a ela, está a contribuir para o desenvolvimento da inteligência emocional, desta autorregulação, até destas competências de socialização que têm que ser desenvolvidas também. Portanto, eu acho que a catequese é um bom sítio onde há um grupo restrito a falar também de sentimentos. Okay? Outras coisas que os pais podem fazer então é combinar com a criança, quando ela está irritada, o que é que ela vai fazer. Outra coisa que os pais podem e devem ensinar com a criança é que, de facto, uma personalidade sensível ou sensibilidade faz parte da personalidade, mas nós não podemos ser nem demasiado sensíveis ao que acontece à nossa volta, porque aí nós não temos resiliência, aí nós sofremos com a dor dos outros, se alguém nos ofende, estraga-nos o dia, se ouvimos uma notícia má, ficamos desanimados e ficamos por aqui. Portanto, hipersensibilidade não dá lugar à resiliência, ao desenvolvimento da resiliência, mas também se tivermos uma insensibilidade, acabamos por desenvolver comportamentos um pouco psicopatas, em que aquilo que acontece aos outros não nos interessa para nada. Portanto, nem sentimentos adormecidos, nem sentimentos demasiado extrapolados, ok? Aqui o meio termo é mesmo a resiliência, ou seja, nós sentimos, mas nós arranjamos estratégias para ultrapassar, para nos autorregularmos e autorregular as nossas emoções. Reparem, se nós conseguimos regular as nossas emoções, se nós conseguimos treinar a empatia, reparem, a empatia é treinada até aos 10 anos de idade, basicamente, ok? Se nós conseguirmos fazer isto com as nossas crianças, nós estamos a evitar que na adolescência elas tenham que recorrer a drogas para se sentir melhor. Nós estamos a evitar que haja aumento de gravidez na adolescência, porque as pessoas vão procurar nas relações íntimas as carícias afetivas que sentem e que não conseguem regular, nem conseguem dizer aos pais: olha, eu preciso de um mimo, eu preciso de um abraço. Não vão saber, e então quando começarem a ter interações de namoro, não é? Interações afetivas, a gravidez pode acontecer. Vamos estar a evitar que haja distúrbios alimentares, por exemplo, por ansiedade demasiada, por expectativas demasiadas quanto a si próprios, ou a si próprio ou aos outros. Vamos estar a evitar o aumento do consumo do álcool, vamos estar a evitar delinquência. Uma criança que não consegue reagir ou não consegue lidar com os seus impulsos na infância, pode muito bem, os seus impulsos agressivos, pode muito bem ser um delinquente. Pode ser que esses impulsos sejam ainda mais intensos quando chega à adolescência. Vamos ver aqui outra pergunta. O risco das crianças deixarem de participar nas diversas atividades sociais que antes não aconteciam, não trará riscos? Sim, Pedro, é mesmo isso. As crianças que agora estão mais isoladas não têm como aprender estas formas de lidar com os acontecimentos do dia-a-dia. Também estão menos expostas aos acontecimentos do dia-a-dia. Essa que é uma verdade. Como estão menos expostos, quando se expuserem, não têm estratégias para lidar com isto.
eles não vão conseguir dar resposta. Portanto, a fragilidade a que nós estamos a deixar as nossas crianças é demasiado perigosa. E é por isso que eu faço este apelo aos pais. Conversem com os filhos sobre as emoções que eles vão sentindo. Ajudem-nos a encontrar formas corretas de os expressar. Não com agressividade, não com tristeza demasiada, mas colando um rótulo àquilo que eles estão a sentir. Do tipo que eu falei há pouquinho, estás muito triste, não estás? Eu percebo, porque o teu irmão recebeu presentes e tu não, ok? É dedicar algum tempo a que as crianças possam reconhecer que sentem emoções, que têm sentimentos, mas que podem lidar com eles, é um investimento muito grande que os pais estão a fazer no futuro. Ora, quando nós temos um investimento que, apesar de nos dar muito trabalho, pode nos dar dividendos, nós vamos pô-lo na nossa lista de prioridades, ali nos lugares cimeiros, não é? Então é isto que é necessário que os pais façam, ok? Compreendam as emoções dos filhos, lidem com eles. Agora, passem tempo juntos. Se as crianças virem os pais a lidar um com o outro de forma construtiva, eles vão aprender também as coisas mais maravilhosas que nós aprendemos ao longo da nossa vida, que é quando vem uma emoção negativa, medo, ira, raiva, tristeza, a seguir, essas emoções negativas dão lugar a emoções positivas, de calma, paz, tranquilidade, alegria, certo? E nós adultos sabemos que é isto que acontece, é este ondular das nossas emoções. Se as crianças conviverem com os pais, também vão perceber isto. Se os pais se zangarem por qualquer motivo, podem explicar. Olha, estou zangado porque... Ou eu fiquei triste como... Mas isto já vai passar, porque eu percebo que... Ok? Expliquem aos vossos filhos as emoções. Mostrem, não tenham medo de mostrar aos vossos filhos que estão com uma emoção negativa, mas que estão a fazer os possíveis, e o quê? Para ela se transformar numa emoção positiva. Não deixem que as emoções negativas fiquem demasiado tempo connosco. Nós não podemos fazer isso, porque senão irá passar a fazer parte de nós. E não é isto que nós queremos. De tudo aquilo que nós ouvimos, de todas as fragilidades que este tempo de confinamento nos trouxe, nós precisamos de pensar, de nos questionar. Que tipo de pessoas é que nós queremos ser depois disto? Queremos ser pessoas que deixaram de acreditar no futuro? Queremos ser pessoas que acham que o presente é horrível, que é tudo muito assustador, ou que não há esperança? Ou queremos pensar que, ok, mesmo depois de uma guerra, acontece sempre a reconstrução? E é isto que nós vamos fazer agora, é a reconstrução. E começamos, depois de adotarmos as medidas de interação social, nós vamos reconstruir a nossa forma de estar, a nossa forma de pensar. E se nós quisermos e se nós dedicarmos tempo suficiente a isso, nós vamos ficar mais fortes do que nunca. Este é o meu desafio. Trabalhem as vossas emoções e ajudem os vossos filhos a trabalhar as deles. Qualquer dúvida, contactem-me, deixem os comentários aí em baixo, partilhem o vídeo com os vossos amigos, visitem o nosso canal do YouTube e continuem connosco. Para a semana vamos dar início a um ciclo dedicado ao amor, dedicado às relações amorosas. Vamos falar de relacionamentos, vamos falar do amor, de como manter o amor nos relacionamentos, vamos falar de quando o amor acaba no casamento, vamos falar de divórcio, vamos falar do impacto do divórcio nos vários intervenientes, mas vamos começar um ciclo. Então, eu desafio-vos a começarem esse ciclo connosco, a partilharem com os vossos amigos, a divulgarem pelos vossos amigos. Vamos falar mesmo muito de amor, vamos explicar muito o amor, vamos falar das linguagens do amor, vamos falar como recuperar o amor. Espero por vocês, divulguem com os vossos amigos e espero que eles também possam juntar-se a nós. É um assunto de tão interesse para todos, certo? Então, até para a semana.